Boa noite, gente. Que a paz do nosso irmão maior possa estar sempre dentro dos nossos corações e que essa pacificação dos nossos corações nos ajude a pegar esse manual de tudo que é o Evangelho, transformar essas linhas em intelecção, depois que essa inteligência traga para o nosso coração, depois que venha para as nossas mãos em ação. Fique em mim mais uma vez a renovada gratidão pelo carinhoso convite que me é feito todo mês de estar aqui, porque é sempre uma oportunidade e um privilégio muito grande. Qualquer momento, qualquer ocasião que nós possamos refletir, falar, discutir, trocar ideias sobre a mensagem do Cristo. E hoje vamos tratar de um tema extremamente importante, extremamente atual, um tema que nós podemos trazer para o nosso cotidiano, que é a paciência. Será que nós somos pacientes? Será que é possível nós perdermos a nossa paciência? Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9. Toda vida que eu falo de paciência, eu busco fazer uma correlação com a dor. Eu sempre faço uma correlação com a dor, que parece que os momentos de maior dor é aquele momento que a gente mais se distancia da paciência. Parece que é aquele momento que a gente normalmente é envolvido, tomado por uma impaciência incontrolável. Mas a dor parece que é a nossa amiga, apesar de nós mantermos uma relação de inimizade com ela. A dor vem sempre em nosso auxílio, sempre, sempre, sempre. Mas parece que a gente normalmente rejeita esse auxílio. A dor sempre traz um recado espiritual para a gente. E esse recado, meus irmãos, muitas vezes pode ter sido mandado por nós mesmos. Lá, preparando a nossa encarnação, a gente pode ter conversado com os espíritos superiores e ter dito: se eu desviar do caminho, manda a irmã logo para que eu possa receber uma chacoalhada e voltar para os trilhos da minha evolução espiritual. Mas normalmente, ou muito poucos de nós, rejeita esse conselho simplesmente por não querer escutar o que a dor tem a nos dizer. A dor é sempre uma benesse divina. Então, por que diante dos eventos de dor, a gente é invadido por tanta impaciência? Por que o que a gente chama de paciência foge, escapa aos nossos dedos durante esse momento de dor? Me parece que é uma falta de preparo emocional e espiritual de nós outros, ainda espíritos vagando por esse planeta de provas e expiações. Parece que nós estamos um pouquinho atrasados. Dificilmente a gente consegue acessar essa paciência que é tão necessária, principalmente nos momentos mais aflitivos, nos momentos de dor, que é realmente o momento mais desafiador, mas é o momento que a gente mais precisa. Então, me parece que a gente precisa crescer emocionalmente, evoluir espiritualmente, para que essa paciência de vida seja uma companheira eterna na nossa jornada. E aqui nós podemos entender a paciência, meus irmãos, como um ato de caridade. Já pensaram em paciência como caridade? Ter paciência é um ato de caridade, primeiramente conosco mesmo, e depois para com os outros. Eu poderia até dizer que a paciência tem 5 aspectos, seria uma abordagem quíntupla quando a gente está tratando de paciência. O primeiro deles, e talvez seja o mais importante, é a paciência conosco mesmo. Nós temos uma missão muito desafiadora, aliás, nós temos várias missões muito desafiadoras. Afinal de contas, o Cristo nos disse: sede perfeito. Olha o tamanho dessa missão. Ama o próximo como a ti mesmo. Missão gigantesca. Mantenha o teu coração puro como o de uma criança. Olha o tamanho do desafio. E tantas outras missões que foram deixadas pelo Cristo para nós. Então são missões muito desafiadoras. Nesse percorrer, nesse galgar dos patamares, na busca de alcançar o atingimento dessas missões, a gente precisa ter muita
paciência conosco mesmo, paciência com os nossos deslizes. Quantas e quantas vezes a gente age com crueldade em relação às nossas próprias falhas. E agir com caridade com a gente não quer dizer aceitar que nós repitamos várias e várias e várias vezes os mesmos equívocos. Não. Ter paciência com a gente é reconhecer que nós somos seres humanos, ainda muito falíveis, reconhecer aquele erro e fazer um firme propósito de não cometê-lo de novo. A paciência nos ajuda, nos pacifica diante dos nossos próprios equívocos. Em outro grau, a gente precisa exercer a paciência também dentro do nosso círculo de proximidade. Exercer a paciência dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amizade, que eu chamo isso sempre de círculo de proximidade. Pois a família, meus irmãos, esse círculo de proximidade é um ambiente extremamente desafiador e é onde nós precisamos exercer com toda a energia possível as orientações evangélicas, as sugestões dadas pelo nosso irmão maior, porque na família a gente é constantemente desafiado por aquele filho que parece que dedica a existência a nos tirar a paz. É com relação a ele que a gente tem que exercer a paciência. Nós temos que exercer a paciência com relação àquele pai que muitas vezes age com agressividade. Nós temos que exercer a nossa paciência com aquela mãe que age para conosco com a dose excessiva de impaciência. Nós temos que exercer a paciência com relação àquele amigo que às vezes parece que dedica a existência inteira a testar e a tirar a nossa paciência. Então esse seria o segundo estágio, exercitar a paciência dentro desse nosso círculo de proximidade. Tem ainda um terceiro estágio, que é o exercício da paciência com relação àqueles irmãos que nós não temos uma proximidade, pelo menos nessa encarnação. É a paciência com relação aos transeuntes que cruzam o nosso caminho. É a paciência no trânsito. Quantas e quantas vezes a gente se permite sair da nossa aura de paz, de harmonia, de tranquilidade, por conta de algo que acontece no trânsito. Quantas vezes a gente assume uma postura de impaciência com relação àquele irmão e às vezes ele nos cortou porque está levando um filhinho doente a um hospital. A gente não sabe o que fez com que ele agisse com tanta imprudência, mas às vezes a gente se irrita perdendo de imediato a paciência. Então precisamos exercitar nossa paciência também com esses nossos irmãos que nos são indiferentes, vou dizer assim. A quarta forma de exercício da paciência, e aqui talvez seja um dos desafios mais árduos que o nosso irmão maior nos propôs, que é o exercício da paciência com aqueles que se dizem nossos inimigos. Porque o Cristo disse: ama o próximo como a ti mesmo, inclusive ao teu inimigo. Esse parece que nós temos uma ressalva muito grande, uma dificuldade muito maior de acessar a paciência em relação a eles. Mas nós temos que começar essa paciência primeiro saindo da condição de inimigo daquele nosso irmão. Se ele se julga meu inimigo, então eu uso a minha paciência para não me julgar inimigo dele. Comecemos o nosso trabalho por ele. Depois a gente vai exercitando essa paciência, que também não deixa de ser um exercício de amor, passando a não desejar mal para aquele desafeto. E aí a gente vai construindo uma relação até a pacificação total. E o quinto e último aspecto da paciência, nós precisamos ter paciência com relação ao próprio infinito. Vejam só, minha gente, o tamanho da nossa viagem. O Cristo nos propõe a perfeição. O Cristo nos propõe o amor puro, incondicional e universal entre nós. Veja o tamanho da nossa viagem. Imagine você pegando sua família e botando uma mochila nas costas e ir ali comprar uma calça jeans em Toritama. Eu não preciso exercitar muita paciência. Mas se eu boto minha mulher do lado, meu filho de 6 anos atrás, encho o carro de bagagem e vou fazer uma viagem, saio daqui de Caruaru, vou a Oiapoque, desço até o Arroio Chuí, vou
até o sul do Chile, de lá pego uma embarcação, desço o carro na América do Norte, corto toda a América do Norte, quando chego no Alasca, pego outra embarcação, vou para a Europa, desço toda a Europa, cruzo a África, depois vou para a Austrália, de carro, com minha esposa, com meu filhinho. Eu vou precisar de uma dose muito grande de paciência para percorrer os quilômetros dessa viagem. E a nossa viagem ascensional como Espírito infinito, até a perfeição, até esse amor proposto por Cristo, por nós, proposto pelo Cristo para nós, é uma viagem gigantesca. E nós, nesse caminho, precisamos ter muita paciência. Exercitar a paciência nesses 4 aspectos que a gente acabou de falar. Eu sempre gosto de um trocadilho, porque ajuda a gente a memorizar, apesar de que não tem nada a ver com o sentido etimológico da palavra paciência. Mas eu gosto de pensar a paciência como a ciência da paz. E na realidade, quando nós permitimos que a paciência tome conta do nosso ser, nós nos pacificamos. Parece um passo de mágica. Quando eu exercito muito a paciência, eu fico normalmente em paz. Por isso que eu sempre gosto de dizer que paciência é a ciência da paz. Mas na verdade é a capacidade de manter o controle emocional e espiritual. Manter o controle emocional e espiritual. Isso é cada vez mais difícil, quanto mais em situações de dores, em situações aflitivas, em situações de dificuldades nós nos encontramos. Ou seja, quanto mais nós precisamos da paz, mais ela escapa aos nossos dedos. E são os momentos de crise. Aqui, meus irmãos, eu trago um trecho do grande Emmanuel, essa fonte viva de conhecimento, que não por acaso o título do livro é Fonte Viva, em seu capítulo 129. No início do capítulo, ele traz uma transcrição de Paulo, da sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. E o título do capítulo de Emmanuel é Guarda a Paciência. Peço licença para ler o trecho de Paulo. Necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha só, a gente precisa de paciência para, depois de ter feito a vontade de Deus, a gente alcance a promessa. Aqui aparece um elemento interessante que é a vontade de Deus. Será que Deus tem vontade? Me parece que não. Me parece que vontade e desejo é uma característica humana. Então, o que é a vontade de Deus que os evangelhos falam, que os testamentos, que a Bíblia, que as cartas de Paulo repetidamente falam na vontade de Deus? É o cumprimento da lei do amor, da lei do progresso, da lei do livre-arbítrio. Então, vontade de Deus nós podemos entender como o cumprimento da lei. Então, o que é que Paulo vem dizer? Primeiro, com paciência, cumpre a vontade de Deus, cumpre a lei de Deus, que depois você vai receber o que te foi prometido. Primeiro o trabalho, depois a recompensa. Mas nós, na nossa impaciência, o que é que nós fazemos? Eu quero a recompensa. Ah, Deus, me ajuda aí. Quero uma casa nova, quero um carro, arranja um casamento para mim. Eu quero só os benefícios sobre os meus critérios caprichosos. E muitas vezes eu quero esse benefício esquecendo do trabalho que eu tenho que cumprir, esquecendo do meu caminhar dentro daquela vontade de Deus, que na realidade é o cumprimento da própria lei. Essa lei que é de Deus, é a lei natural. Então, vamos sempre lembrar dessa passagem de Paulo. Necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, não vamos ser impacientes e querer a recompensa antes do trabalho. Continuando ainda em Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo
5, a partir do versículo 3. Paulo nos ensina de uma forma magnânima. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Minha gente, nessas linhas, a gente já tem tanta informação, a gente já tem tanta coisa para trazer para a nossa vida, para trazer para o nosso cotidiano. Vamos começar a falar ponto a ponto para ver se a gente consegue absorver bem essa mensagem. Tribulações. A sequência de tribulações nos traz paciência. E o que vem a ser as tribulações? As dificuldades da vida. E por que a gente precisa das dificuldades da vida para adquirir paciência? Por que normalmente a gente precisa das dificuldades da vida para aprender a ser amoroso? Por que a gente precisa das dificuldades da vida para aprender a perdoar? Porque nós ainda, por conta do nosso nível de atraso espiritual, a gente aprende muito mais ainda pela dor do que pelo amor. Então a gente precisa ainda dessas tribulações para gerar paciência em nós. E veja se Paulo não está certo. A gente começa a enfrentar dificuldades. Nas primeiras dificuldades a gente vai ficando impaciente, nervoso, se irrita. A gente vai enfrentando mais dificuldades, vai calejando, vai ficando mais forte, se fortalecendo emocional e espiritualmente. Então a sequência de tribulações faz com que a gente se torne mais paciente. E da paciência nós temos a experiência, segundo Paulo. Essa experiência que é tão importante na vida eterna do Espírito, porque nós somos feitos de experiências. Esse Rômulo que está aqui vestindo essa roupa carnal, que cada dia que passa ela está mais perto de ser jogada no lixo, ele é o resultado de uma sequência infinita de experiências, nesta e em outras encarnações. Então o Espírito precisa de experiências. E experiências são os fatos que nós, equivocadamente, sobre o olhar da matéria, a gente separa em fatos bons e fatos ruins. Quando de fato, minha gente, são só fatos. Todos eles importantes para o crescimento do Espírito eterno. Simplesmente fatos. Os nossos irmãos budistas têm uma teoria que é cunhada em uma frase que eu gosto muito dela. Eles dizem que não existem fatos bons ou fatos ruins. São apenas experiências importantes para a evolução do Espírito eterno. Olha que coisa parecida com a doutrina espírita. Mas nós, encarnados, costumamos separar fatos bons de fatos ruins, esquecendo que tudo aquilo conspira em nosso favor, conspira em nosso auxílio nessa jornada infinita. E Paulo diz ainda que essa experiência gera esperança. Evidentemente que gera, porque a experiência faz com que nós amadureçamos espiritual e emocionalmente. E quando amadurecemos espiritual e emocionalmente, a gente evolui. E quanto mais evoluído a gente está, mais feliz a gente se torna. E quanto mais feliz a gente se torna, mais esperança a gente tem com relação a tudo. Paciente é um ser tolerante. Poderíamos até dizer que paciência e tolerância são duas coisas muito próximas, dois conceitos muito próximos um do outro. E como nós somos intolerantes, meus irmãos? Nós somos intolerantes com as pessoas que pensam, sentem e agem diferente de nós. Quantas e quantas vezes a gente vê, inclusive no seio espírita, irmãos nossos, de uma certa forma, a criticar outros credos religiosos. Será que isso não é um pouco de intolerância da nossa parte? Será que isso não é um pouco até de soberba? Porque nós, espíritas, nós não podemos dizer, eu tenho a verdade. Penso que não. O próprio livro dos Espíritos, em resposta a muitas perguntas, ele nos ensina
sois tão atrasados ainda que não tendes nem linguagem para entender o sentido da resposta a essa pergunta que foi feita. Quer dizer, vocês estão tão atrasados ainda que vocês não têm como vislumbrar uma resposta para essa pergunta. Então nós não podemos imaginar que nós temos a verdade. O Espiritismo Consolador prometido, ele trouxe uma grande parcela que, à medida que nós vamos desenvolvendo, a gente vai descobrindo outros vieses, outras vertentes dessa verdade, que é o Evangelho de Cristo, que vem muito bem esclarecido pela doutrina espírita. Então, tenhamos cuidado com a nossa tolerância, que anda de mãos dadas com a nossa paciência. Normalmente, quando a gente se impacienta com os outros, é um ato também de intolerância. Agora, paciência não tem nada a ver com conivência nem com passividade. O paciente é aquele que age com paciência. O conivente e o passivo é aquele que simplesmente cruza os braços, é aquele que nada faz. Aqui podemos trazer duas bonitas mensagens. A primeira, do próprio Gandhi, que ele diz que ser tolerante não é concordar com aquilo que tolera. Veja que coisa profunda. Ser tolerante com um irmão que está entregue a um determinado vício não é concordar com aquilo que está sendo tolerado. Se tolera aquele irmão por extrema caridade, mas não concorda que aquele irmão vá naquele caminho. E toda ajuda que a gente puder dar, com toda a paciência do mundo e com toda a tolerância, para qualquer irmão nosso, que por um motivo ou por outro se desviou do caminho, nós estaremos praticando amor em exercício, que nada mais é do que caridade. Buscamos ainda Martin Luther King para falar sobre a inação, sobre o ser passivo, sobre a passividade. Ele diz que o que incomoda realmente não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então essa passividade não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o fato de ser paciente. No mundo espírita a gente já ouviu muito essa frase, que o que realmente é danoso não é a ação do mal, mas a omissão do bem. Então, precisamos estar muito atentos para essa dicotomia entre mal e bem, inclusive dentro de nós. Precisamos abraçar o nosso lado luz, que todos nós temos, e abraçar o nosso lado sombra. Precisamos nos entender bons e nos entender maus, com os nossos equívocos ainda. É só acolhendo esse nosso lado, que muitas vezes a gente tem vergonha dele, só acolhendo ele que a gente pode mudar. Como é que eu vou mudar o meu orgulho se eu não me reconheço orgulhoso? Como é que eu vou mudar o meu egoísmo se eu acho que eu não sou egoísta? Então, muito importante que nós dediquemos recursos a esse autoconhecimento. Saber se realmente a paciência é um patrimônio meu ou não. Nós já ouvimos falar muitas e muitas vezes de Jó. Normalmente a gente associa Jó à paciência. E os antigos diziam muito, né? Você tem uma paciência de Jó. Vamos entender por que dessa expressão paciência de Jó. Jó foi testado, a paciência de Jó foi testada de diversas formas. Ele era um homem que tinha muitos recursos e ficou na miséria absoluta. E ainda assim manteve a paciência. Jó presenciou o desencarne de ascendentes e descendentes, pais, avós, filhos, e manteve a paciência. Jó passou por adoecimentos do corpo físico de diversas ordens e manteve a paciência. Ficou sempre firme na paciência. E o que foi que Jó ganhou com isso? Equilíbrio emocional e espiritual para tocar a própria vida. E agindo assim, o que é que Jó ganhou, apesar de ter perdido e ter passado por tantas perdas? Ele ganhou estabilidade para se blindar
ao que estava acontecendo fora dele. A paciência era como se fosse um muro protetor. O mundo fora começava a desafiar ele, mas da porta da casa dele para dentro estava tudo tranquilo. Ele estava paciente, ele estava pacificado. E esse deve ser um aprendizado para nós outros, nessa nossa jornada. Muito importante que nós nos concentremos no próprio exemplo de Jó. Trazemos agora, meus irmãos, outra realidade, um fato, que a impaciência, ela nos causa um dano emocional, espiritual e físico. Não sei se vocês já repararam em alguma fila quilométrica, um ou outro irmão que de 10 em 10 segundos olha para o relógio, que começa a balançar as pernas, que começa a se movimentar, demonstrando uma agonia interior gigantesca. Aquele irmão abandonou a paciência. E ele joga uma carga de cortisol na corrente sanguínea, adoecendo, propiciando o adoecimento do próprio corpo. E ele entra numa perturbação emocional por causa daquele estado de impaciência. E evidentemente isso tem um reflexo na seara espiritual. Então a impaciência, nenhum auxílio, nenhuma vantagem tem para nós outros. Então por que a gente age tanto com impaciência no nosso dia a dia? Vamos buscar a Joana de Ângeles, né? Grande Joana de Ângeles. Ela tem um livro chamado Convites da Vida. E o capítulo 34 é justamente convite à paciência. Recomendo a leitura desse capítulo inteiro, porque tem muita mensagem bonita e valorosa para o nosso dia a dia. Eu separei 2 trechos. Vou considerar que eles são especialmente bonitos para a nossa análise. No primeiro, Joana assim nos ensina: a paciência é a medida metódica eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Ou seja, quando eu me pacifico, quando a paciência já é um patrimônio espiritual meu, eu aprendo a produzir no momento exato a tarefa correta. Ou seja, eu caminho na minha estrada ascensional infinita, acompanhando o ritmo da vida, sem pressa, sem pausa, cumprindo todas as minhas etapas, agindo sempre com paciência nessa estrada infinita. Em um outro momento, Joana vem nos ensinar: o tempo é mestre eficiente que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata, plasmando o que cada um necessita a benefício de si mesmo. Olha que coisa! Não por acaso a mensagem lida pelo nosso irmão foi justamente sobre o tempo. Esse tempo que muitos de nós, sem saber, têm uma inimizade ferrenha com ele. A maior parte de nós odeia o tempo. Sabe por quê? Porque o tempo rouba, furta tudo que a gente constrói na matéria. Absolutamente tudo. O tempo leva a nossa juventude, o tempo leva a nossa vitalidade, o tempo leva a nossa energia, o tempo leva os nossos ancestrais, nossos pais. E no dia da nossa morte, o tempo leva todo o meu patrimônio. Então nós temos uma inimizade muito grande com esse tal de tempo. Mas essa inimizade ela só subsiste quando a gente olha para o tempo sob o prisma da matéria, como ser encarnado, que tem como horizonte uma única existência. Quando a gente tira o óculos da matéria e bota o óculos do espírito, desse ser eterno, a gente percebe que o tempo é nosso aliado. O tempo trabalha ao nosso favor, nos amadurecendo, nos dando possibilidades e experiências de crescimento espiritual. E é justamente isso que Joana nos explica tão bem. O tempo é um mestre eficiente que a todos ensina. E olha o que é que ela diz no final. Ensina uma lição exata, plasmando que cada um necessita a benefício de si próprio. Então, o tempo nos ensina a ser paciente. E esse benefício é a nós mesmos em primeiro lugar. Eu costumo dizer que sempre que a gente acende uma vela para
iluminar a escuridão, o primeiro iluminado somos nós mesmos. Então, sempre que a gente assume uma postura de paciência, o primeiro beneficiado por essa postura de paciência somos nós mesmos. E aqui, importante essa parte final de Joana ainda para uma última reflexão. Em benefício de si mesmo. O tempo produz experiências para beneficiar nós mesmos. Será que o tempo produz as experiências que eu quero? A maior resposta dentre nós seria não. Porque eu queria aquilo outro lado, mas o universo me deu isso. Eu queria aquela outra coisa, mas Deus me proporcionou isso. Eu queria aquela alegria extrema, mas Deus me trouxe essa dor. O tempo não traz o que o nosso capricho quer, mas ele traz o que nos é útil. Ele traz exatamente o que nos é útil, o que nós precisamos para seguir nessa jornada. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 254, ele responde a pergunta: o que é a paciência e como adquiri-la? E Emmanuel responde: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si própria para doá-lo a outrem na exemplificação. Aqui eu coloquei esse trecho de Emmanuel porque eu tenho dito repetidamente que todo o caminho evangélico começa por nós mesmos. Como é que eu vou praticar caridade com o meu irmão se eu não sou caridoso comigo mesmo? Como é que eu vou perdoar o meu irmão se eu não tenho a capacidade de perdoar nem a mim mesmo? O Cristo nos diz: ama o próximo como a ti mesmo. Que qualidade de amor eu vou dar para o próximo se a qualidade de amor que eu tenho para comigo mesmo é baixa, é ruim, é um amor fraco? Então o amor que eu vou dar só pode ser fraco. Então todo o caminho evangélico começa por nós mesmos. E aqui Emmanuel confirma: realizou muito amor em si próprio para depois dá-lo a outrem na exemplificação. Um ser paciente é um ser absolutamente consciente de si mesmo e que sempre trabalha profundamente o seu próprio íntimo. Essa, meus irmãos, deve ser a nossa missão de todo dia, trabalhar o nosso íntimo. O que eu posso ser um pouquinho melhor hoje do que o que eu fui ontem? O que é que eu posso ser um pouquinho melhor no próximo mês do que eu estou sendo nesse? O que é que eu posso ser um pouquinho melhor no próximo ano do que eu estou sendo nesse? Sempre num projeto contínuo de crescimento e de melhoria espiritual. E para terminar mesmo, que eu estou já no limite da hora, nós temos uma ilusão muito grande. A grande maioria de nós vive numa ilusão em relação à paciência. A ilusão de que alguma coisa ou alguém me tirou a paciência. Como isso é uma ilusão? Isso não acontece, não? Não, isso não é verdade. Porque ninguém, nem nada, pode tirar minha paciência. Ninguém pode tirar o que eu não tenho. Então aquela pessoa ou aquele evento não tirou minha paciência. Ela despertou a impaciência que estava dentro de mim, que era inerente a mim. Então não digamos mais: fulano tira a minha paciência. Não, a paciência já está dentro de nós. Ela pode até ser despertada por fulano. Ela pode até ser despertada por uma dor. Então ninguém tira o que já não é nosso. Precisamos nos reconhecer impacientes para trabalharmos essa própria impaciência dentro de nós. E a despeito disso, e para terminar mesmo, tem uma história que sempre que falo de paciência eu gosto de citar, que eu chamo de o Juvenal e a paciência. Foi eu que inventei essa historinha, evidentemente ela não é verdadeira, mas cabe para a gente memorizar isso. Ia passando um homem numa praça e ele viu um pai sentado em um banco e um menino fazendo todo tipo de loucura. E o menino gritava e o pai disse: paciência, Juvenal. E o menino puxava o cabelo do pai e o pai: paciência, Juvenal. E o menino começou a jogar areia nas pessoas e o rapaz: paciência, Juvenal. E o menino começou a tirar pedra nos carros
e arengar com as outras crianças. E o homem, pai da criança, disse: paciência, Juvenal. O homem que ia passando se chocou com aquela cena e resolveu se aproximar para parabenizar aquele homem. Eu nunca vi uma paciência tão grande como a sua. Esse tal de Juvenal é uma peste. Esse menino devia levar umas lapadas para ver se ele se endireitava. Aí o homem olha com um olhar pacificador para ele e diz: Juvenal sou eu. E é isso que nós devemos nos espelhar, meus irmãos. Trabalhar em nós, a paciência em nós. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco.